Graça e paz a todas, bom dia, Deus abençoe. Queria pedir para a Cris se ela pode orar pela Flaviane, para a gente começar. Eu? Então vamos. Senhor, obrigada por mais um dia estarmos aqui na tua presença. Deus, que o Senhor possa estar presente conosco aqui, Senhor. Usa a tua filha, meu Pai, para falar conosco. Abençoa todas que estão aqui, Pai. Todas que puderem estar presentes. E as que não puderem, Senhor, que o Senhor também alcance, Pai, neste momento. Usa a tua filha, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa. E eu te agradeço por essa oportunidade de estarmos todas reunidas aqui. Amém? Amém, glória a Deus. Obrigada, Cris, Deus abençoe. Flaviane, obrigada mais uma vez por ter aceito o convite da Cris, que Deus abençoe, viu? Se quiser já começar. Amém. Paz do Senhor a todas nessa manhã. Bom dia, né? Eu agradeço, né, a irmã Cris, por confiar no nosso ministério, uma mulher de Deus, e a gente sempre está conversando, e eu louvo a Deus, né, por cada irmã desse grupo, que o Senhor possa abençoar cada irmã, viu? E eu estava orando, pedindo uma palavra, né, para o Senhor transmitir a cada coração nessa manhã. E o Senhor falava tremendamente ao meu coração, né? Sobre uma palavra que o Senhor, Ele vai nos usar para a glória do nome dEle. Não da minha, né? Mas para o nome do Senhor ser glorificado nessa manhã. Que se encontra aqui no livro de Gênesis, se você puder estar me acompanhando, essa palavra. Capítulo 40, do versículo 22, que diz assim, uma palavra bem conhecida, fala assim: mas ao padeiro Mor enforcou, como José havia interpretado. O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Todas estão me ouvindo nessa manhã? Sim. Então eu estava aqui meditando essa palavra, minhas irmãs, e o Senhor, Ele estava falando ao meu coração, né? No versículo 23 vai dizer que o copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele, né? Quando nós começamos a estudar a história de José, às vezes a gente começa a entrar na história e nos dá uma aflição por tudo que ele passou, né? No capítulo 37, a Bíblia vai dizer que ele vai ser vendido pelos seus irmãos. A Bíblia vai dizer que ele sonhou, ele sonhava, né? E o erro de José foi contar o seu sonho na mesa para os seus irmãos. Não foi nem o sonho que Deus deu para ele, mas foi para pessoas erradas. Pessoas que não estavam na mesma conexão, que não estavam na mesma mesa. Então, José, a Bíblia vai dizer que quando ele conta o seu sonho aos seus irmãos, ali vai começar a rivalidade, vai começar a inveja sobre José. Porque José, ele foi um homem escolhido por Deus para ser governador. E a Bíblia diz que ele vai passar pelo processo, né? A Bíblia vai dizer que o seu pai o amava, porque era o filho da sua velhice. Além dele ser filho da sua velhice, a Bíblia vai dizer que o seu pai lhe deu uma túnica. Então, a túnica de José, ela era diferenciada. A túnica de José era diferente. A Bíblia diz que era de várias cores. Não era uma túnica qualquer. Naquela época, quando um pai dava uma túnica, era uma espécie de honra, né? Aquele filho, ele estava trazendo a honra para o seu pai, era escolhido do seu pai. Então, quando José ganha a túnica do seu pai, agora os seus irmãos vai ter inveja de José. Não pelo que ele era, mas pelo que ele carregava. Aqui eu já começo a pregar sobre a palavra do Senhor, que o que você carrega é a presença do Senhor, né?
É a presença do Senhor. Você incomoda não pela pessoa que você é, mas é o que você carrega, a unção do Senhor sobre a tua vida. E a Bíblia diz que a unção, minha irmã, ela despedaça o jugo. A unção despedaça o jugo. Então, quando o pai dá uma túnica a José, vamos ver que agora ele vai se destacar no meio dos seus irmãos. É o que ele carregava na presença do Senhor. Era a presença do Senhor que carregava. E o pai, ele escolhe os seus filhos para dar o que ele quer apresentar a minha, a tua vida. Não é a irmã que vai escolher, não é o pastor que vai escolher, é o Senhor que vai escolher o ministério que tem contigo. É Ele quem vai derramar a unção que Ele quer fazer na tua vida, na tua história, na tua caminhada. Então vamos ver que agora ele vai entrar e ele vai se sentir, né, culpado, porque ele está carregando a unção, que é a túnica que está ali agora, trazendo a má fama, né, dele para os seus irmãos. E a Bíblia vai dizer que Jacó o amava. Agora os seus irmãos vão projetar a morte de José dentro da sua casa. Vamos ver na palavra do Senhor, meus irmãos, que é os próprios irmãos que vão se levantar contra José. Mas a Bíblia vai dizer que José, ele foi um homem escolhido, que ele agora, ele vai fazer a diferença. A Bíblia vai dizer que ele vai ser vendido. Quando ele chega no meio dos seus irmãos, inocente, para falar com eles, eles já estão tramando a morte dele. Quando ele chega para conversar com ele, a Bíblia vai dizer que agora os seus irmãos já estão tramando a morte dele, dizendo, vamos jogar ele dentro da cova. Não, vamos o matar. Por quê? Porque ele se destaca no meio dos seus irmãos, da sua casa. Então a Bíblia vai dizer que os seus irmãos lançam ele dentro da cova. A Bíblia diz que a cova estava vazia. Olha só, o poder do Senhor sobre a vida de José. Quantas das vezes nos sentimos dentro da cova, como José, preso, angustiadas, dentro de uma cova. E o Senhor me levava essa palavra, que quantas das vezes nós andamos, aleluia, queremos, aleluia, procurar caminhos para nós caminhar, mas nós nos lembramos que o Senhor permitiu nós entrarmos dentro da cova. A cova não é lugar da morte, mas é lugar da experiência que o Senhor nos leva. A Bíblia vai dizer que ele vai ser vendido a uma terra estranha. Quando ele chega na terra estranha, minhas irmãs, a Bíblia vai dizer que a mão do Senhor era sobre José, porque aonde ele chegava, a Bíblia diz que tudo prosperava. Ele estava numa terra estranha, ele estava agora vivendo, aleluia, um lugar que ele não queria estar, mas é para o propósito do Senhor crescer na vida dele. É necessário nós andar por caminho que às vezes nós não queremos, mas para o propósito do Senhor se aperfeiçoar em nós. A Bíblia vai dizer que ele entra no Egito, e quando ele está agora no Egito, ele vai estar agora na casa de Potifar. O eunuco vai comprar aquele homem, vai comprar ele, vai levar para sua casa. E a Bíblia diz que tudo que José colocava as mãos prosperava. Porque o propósito do Senhor estava sobre José. Para nós chegar onde o Senhor quer, ao propósito que o Senhor quer, nós vamos passar por momentos de dificuldade, de humilhação, de provação, de dor, de desprezo, para que o Senhor possa fazer a obra que Ele quer completar na nossa vida. Quando nós começamos a estudar o livro e a história de José, nós vamos ver, minhas irmãs, que ele passou por cada processo. Não é diferente na minha e na tua vida.
Nós vamos passar por processo que nós não queremos. Às vezes é uma luta na nossa casa, na nossa família. Às vezes é na igreja, no nosso ministério, na nossa vida profissional, na nossa vizinhança. Nós vamos ver todo o processo do Senhor sobre a nossa vida. Mas nós nessa manhã nós não viemos esquecer que nós estamos debaixo do processo de Deus. Que nós estamos vivendo no processo que o Senhor quer para mim, para a tua vida nessa manhã. A Bíblia vai dizer que quando ele está ali, na casa, aleluia, de Potifar, a mulher dele vai agora se insinuar a José. Ela quer agora que José deita-se com ela. Só que a Bíblia vai dizer que José, ele corre da aparência do mal, ele não fica. Por quê? Porque ele vai dizer a si mesmo, se eu pecar, eu não vou pecar contra a mim mesmo, mas contra o Deus Todo-Poderoso. Ele leva a palavra dentro do Egito. José cresceu, aleluia, ouvindo a palavra do Senhor sobre, aleluia, o Deus de Israel que era sobre a sua casa. E quando ele chega ali, a Bíblia diz que ele foge da aparência do mal. Ele foge. Mas aquele homem não vai acreditar na conversa de José. Ou seja, vai enviar ele para a prisão, para o cárcere. Só que a Bíblia vai dizer que quando José chega no cárcere, a Bíblia vai dizer que o chefe vai entregar todos os presos na mão de José, porque José era um destaque na presença do Senhor. José, ele tem algo, ele carrega algo. Ele tem, aleluia, a unção de líder para liderar pessoas. Eu estou falando aqui para mulheres que o Senhor tem algo grande com você na presença dele. Que o Senhor, ele quer te levantar para algo grande. Que o Senhor, ele quer te apresentar, aleluia, coisas grandes para você fazer, que não é em vão que você está passando. É experiência para você contar com o Senhor nessa manhã. A Bíblia vai dizer que quando ele chega ali, a Bíblia vai dizer que agora ele está liderando o cárcere. A Bíblia vai dizer que agora vai apresentar duas ocasiões a José. O quê? José vai interpretar 2 sonhos. Que sonhos são eles? Do copeiro e do padeiro. Eles estão na prisão. Eles estão cumprindo agora o mandato de Faraó. A Bíblia vai dizer que quando ele está ali, agora José vê o semblante deles triste. Quando ele está ali agora, entrando para falar com ele vê o semblante daqueles 2 homens tristes. Ele vai perguntar por que estão tristes os vossos semblantes. O copeiro vai relatar o seu sonho que sonhou. A Bíblia vai dizer que José agora vai dar a sua interpretação. E a interpretação era essa, que ele ia ter o seu cargo de volta na presença de Faraó. E o padeiro, a Bíblia vai dizer que como a sua interpretação era boa, agora o padeiro vai dar o seu sonho a José. José, dentro da prisão, vai interpretar o sonho. Ele não esconde do que o sonho será, mas ele fala a verdade. A Bíblia vai dizer que ele agora vai interpretar. E a Bíblia vai dizer que ele fala a verdade. Daqui a 3 dias você será enforcado. Um retornará ao seu cargo e o outro não retornará. E do jeito que José interpretou, aconteceu. Só que a Bíblia vai dizer que quando José agora está interpretando o sonho, no capítulo 14, José vai falar para o copeiro: porém, lembra-te de mim quando te for por bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim
a Faraó e fazem-me sair dessa casa. Olha só como ele agora, ele coloca o seu problema nas mãos do copeiro, para que o copeiro venha ajudar ele na caminhada. Lembra-te de mim quando você sair. Aqui nessa palavra, nós vamos ver que o homem é falho, a mulher é falha. E muitas das vezes colocamos a nossa confiança nos homens. Quando nós pedimos para lembrar de nós. E José estava no processo, ele não poderia sair antes do processo, porque se sair do processo ia voltar de novo, até cumprir o processo que o Senhor tinha na vida dele. Vamos ver que José está magoado. Ele diz: eu estou numa terra que não é minha, me trouxeram para cá, me venderam. Estava angustiado. Ele estava no cárcere. Há 12 anos José estava ali naquela terra, sozinho, longe da sua pátria. E a Bíblia vai dizer que ele estava angustiado, ele estava passando o processo, ele não queria estar ali. Mas foi necessário ele entrar ali, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Jesus não esqueceu de José. Deus não esqueceu de José. Às vezes nós pensamos que estamos esquecidos na caminhada. Quanto tempo nós pensamos que estamos esquecidos? Mas Deus não esquece dos seus filhos. Deus não esquece das suas filhas. A Bíblia diz que os nossos nomes estão cravados na palma da mão dele. Ele conhece todas as coisas. A Bíblia vai dizer que ele foi roubado da sua terra, no meio dos seus hebreus, e tão pouco que nada tenho feito para que me pusesse nessa cova. Ele reconhece que ele não fez nada, mas ele estava ali, porque colocaram ele naquela situação. Eu quero te dizer nessa manhã, que Deus nessa manhã vai despedaçar o jugo de Satanás contra a tua vida, contra o teu nome nessa manhã. Obras que foram feitas, que colocaram você no meio de rodinha, meio de confusão, no meio de panelinha. O meu Deus nessa manhã vai tirar o teu nome, porque Ele te conhece nessa manhã, Ele te sonda nessa manhã. Sabe o que Deus manda te dizer? Deixa falar quem quiser falar, porque quem fala, fala o que quer, mas Deus nessa manhã sabe, conhece a tua caminhada. O Senhor conhece a tua caminhada nessa manhã. A Bíblia vai dizer que quando agora o copeiro retorna ao palácio, a Bíblia vai dizer que ele se esquece de José. Ele se esquece de José, ele não lembra de José, ele não lembra do que ele foi feito dentro daquela prisão. Ele retorna ao seu cargo, mas a Bíblia vai dizer, minhas irmãs, no capítulo 23, que o copeiro, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Nós vamos ver aqui a falha humana, que muitas das vezes nós somos esquecidos por alguém na caminhada, nós somos esquecidos por irmãos, por família, por filhos na caminhada, mas o nosso Deus, Ele não esquece de mim, de você. O que Ele falou, meu e teu respeito, irá se cumprir na palavra dEle, porque Ele é fiel nessa manhã para cumprir. Ele é fiel nessa manhã, minhas irmãs. O homem pode, aleluia, nessa manhã não se lembrar de você, não se lembrar do projeto que Deus tem com você, não pode se lembrar do que Ele falou que vai fazer, mas o nosso Deus, no tempo dele, minha irmã, Ele vai fazer o teu nome soprar, aleluia, onde Ele quer que faça, porque não é como o homem quer, mas é como Ele quer. A Bíblia vai dizer que os esquecidos são pelos homens, mas são lembrados por Deus nessa manhã. A Bíblia vai dizer que em Gênesis 8, versículo 1, Moisés vai escrever dizendo, e lembrou-se Deus de Noé, olha só,
e de todo animal e de todos os réis. A Bíblia vai dizer que Noé agora está na arca com a sua família. 40 dias e 40 noites houve chuva, o dilúvio veio sobre eles, mas a Bíblia vai dizer que Deus se lembrou de Noé e a sua família. Noé estava guardado com a sua casa. Deus se lembrou de Noé dentro da arca. A Bíblia vai dizer aqui, minhas irmãs, em Isaías 49, do 14, 16, que diz assim: o Senhor responde dizendo, mas Sião diz, o Senhor já me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que essa se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho agravado. Olha que palavra gloriosa, que pode uma mãe esquecer-se de um filho que amamenta. Ela pode esquecer, mas o Senhor não esquece de mim, de você. Ele não esquece nessa manhã. Ele não esquece, aleluia, do que falou que vai fazer na tua vida. Ele lembra de você nessa manhã. Quem sabe você está esquecido, aleluia, dizendo eu estou sozinha, que processo difícil. Deus é fiel nessa manhã para lembrar do teu nome nessa manhã. Meu Deus vai despertar alguém para lembrar de você, do ministério que tem contigo, mas o nome do Senhor será glorificado. A Bíblia vai dizer que no capítulo 41, minha irmã, eu amo a palavra do Senhor, porque ela nos renova todas as manhãs, ela nos renova, essa palavra nos renova todas as manhãs. Você tem uma ferramenta contigo nessa manhã, você tem uma obra que você nessa manhã, minha irmã, pode levar essa palavra na tua vida, na tua casa. Nós vamos ver que José agora ele vai ser esquecido pelo copeiro. A Bíblia diz que ele ainda vai permanecer 2 anos, aleluia, depois que o copeiro agora esquece dele. Mas agora Deus vai criar uma situação, aleluia, agora no palácio de Faraó. Porque chega, eu sinto a presença do Senhor aqui. Deus vai criar uma situação em Faraó. Faraó vai ter uns sonhos tribulosos. A Bíblia vai dizer que agora ele vai sonhar, minha irmã, e ele vai contar, vai chamar todos os adivinhações ao palácio, para que todos viessem agora interpretar o sonho, mas a Bíblia diz que nenhum interpretou. Agora o copeiro vai lembrar de um prisioneiro que estava ali, um homem de Deus, aleluia, que estava no cárcere. A Bíblia diz, lembrei de um, que quando eu estava ali, Faraó, ele interpretou um sonho que nenhum poderia interpretar. Esse quem é? Ele é da terra dos hebreus. Ele falou no nome do Deus Todo-Poderoso. O Faraó disse, manda chamar ele, porque eu quero ver ele agora interpretar o sonho que tenho sonhado. Deus estava preparando José para algo maior, para ser governador, para levar, aleluia, providência para a sua família, para aqueles que duvidaram que Deus iria fazer. Deus chamou ele no tempo que estava por vir. Meu irmão, o tempo da escassez é um tempo que Deus está preparando algo para você. O tempo da escassez, aleluia, onde o Senhor vai prosperar. Tudo que irá vir das tuas mãos irá prosperar. Você recebe nessa manhã? Você recebe nessa manhã que eu estou começando a profetizar que tudo que irá vir para as tuas mãos irá prosperar nessa manhã, porque não é sobre você, mas é sobre a palavra que há dentro de você. Há uma palavra nessa manhã de prosperidade, alaia súbia, decomanai, porque os céus não estão nessa manhã, aleluia, travado para ouvir o teu clamor nessa manhã. Há uma palavra do céu, há não sei quanto tempo você
você recebeu uma palavra, uma profecia, dizendo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e você diz, Deus esqueceu de mim. Deus não se esqueceu de você. Ele está te preparando para te apresentar o propósito e o projeto que Ele tem com você. Quem sabe você diz, Senhor, está doendo, está machucando. Minha irmã, Jesus te espreme mesmo. Ele quer que você fique como Ele quer, da maneira dEle. É como Ele te chamou, é para viver da providência dEle. Porque às vezes nós queremos sair do propósito, queremos sair, achar jeitinho, sabe? Nós queremos sair do propósito. Aí Deus fala assim, não é para sair do meu propósito, permaneça no propósito. Permaneça no propósito, porque é no propósito que eu quero usar você. Não é sobre você, é sobre o propósito. Eu não erro caminhos nessa manhã. Eu não erro caminhos nessa manhã. A obra do Senhor é perfeita na minha e na tua vida nessa manhã. Às vezes a gente pensa que Deus está errando o caminho, que Deus está... Oh, minha irmã, Jesus não erra caminho nessa manhã. A obra dele é completa na minha e na tua vida nessa manhã. A Bíblia diz que agora José vai entrar no palácio diferente. José vai ser chamado, aleluia, para entrar agora no palácio. E quando ele entra no palácio, a Bíblia diz que ele não se envergonha, ele se barbeou, ele vestiu uma roupa limpa, e ele vai chegar onde Faraó está angustiado, triste, mas quando ele vai se apresentar, ele diz, Deus de paz dará, aleluia, dará o testemunho que Faraó quer nessa manhã. Quando ele conta o seu, aleluia, o seu sonho, estava atribulado, angustiado, José vai interpretar e diz assim, coloca um governador que vai tomar de conta de tudo sobre você, Faraó. E a Bíblia diz que agora Faraó vai apresentar, dizer, não, eu não vou achar outro homem além de você, vou colocar tudo nas tuas mãos. E a Bíblia diz que agora José vai governar o Egito. Ao propósito do Senhor, olha só onde o propósito do Senhor chegou, de um cárcere para ser governador, de um cárcere, de uma cova, aleluia, ao cárcere, e do cárcere para ser governador. Oh, minha irmã, o sonho que Deus te deu não é sonho da tua imaginação, mas é um sonho profético que Deus, aleluia, está te falando nessa manhã. É sonho de prosperidade, é sonho de viver algo sobrenatural na presença do Senhor. É o sonho que Deus sonhou para você nessa manhã. Deus, aleluia, os sonhos que Deus tem para você é muito maior, aleluia, do que os teus sonhos carnais, mas é os sonhos espirituais nessa manhã. Nada foge do controle do Senhor. Às vezes nós pensamos que as coisas estão saindo do lugar, as coisas como estão saindo, aleluia, do seu controle, mas não está saindo do seu controle. É o Senhor te aperfeiçoando nessa manhã, é o Senhor te aperfeiçoando por propósito que Ele tem com você na caminhada. Ah, minha irmã, a palavra do Senhor é vida nessa manhã, ela é vida para mim e para a tua vida nessa manhã. Eu não sei como você está nessa manhã, mas creia nessa manhã que Deus não se esquece dos seus filhos. Ainda que uma mãe pode se esquecer de um filho que amamenta, porque é humana, e muitas das vezes nós falhamos por colocar nossa confiança em homens na terra. Nós nos frustramos, mas se nós colocar nossa confiança em Deus, oh, minha irmã, Deus, Ele vai te surpreender, Deus lembra de você nessa manhã, Ele não se esqueceu, Ele lembra de você. Você é filha, adoradora, Ele lembra de você, Ele lembra de tudo que você falou, que você tem passado. O Senhor lembra nessa manhã, porque Ele não se esquece. O homem, ele é falha, ele esquece. Às vezes nós falamos algo, colocamos a nossa confiança e dizemos, vai nos ajudar. Aonde o Senhor nos prova de vai ajudar, não. Mas o que eu tenho para você é grande, eu apresento. É eu que apresento pessoas, é eu que abro o caminho para você passar. E se esse mar não se abrir, você irá passar por cima dele.
porque é a palavra dele sobre a minha e sobre a tua vida nessa manhã. Eu vejo um renovo do Senhor nessa manhã, sobre a tua vida nessa manhã. O meu Deus, nessa manhã, Ele está tocando em vidas nesse lugar, aleluia. O meu Deus, nessa manhã, está renovando mulheres, dizendo: ei, eu não me esqueci de você, eu não me esqueço de ti na caminhada, mas eu estou trabalhando na cai, na súbia, na tua vida. Eu tenho uma nova história nessa manhã, um novo cântico sobre a tua boca nessa manhã, e o meu nome será glorificado, o meu nome será exaltado. Eu não sou homem que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Alaiassúria, decomanaiassoi. O meu Deus nessa manhã está acalmando tempestade na vida de mulheres. O meu Deus está entrando em casamento nessa manhã. O meu Deus está desfazendo obra de Satanás. Satanás tem falado: pega as tuas coisas, larga tudo, deixa tudo para meu Deus. Isso é uma promessa sobre a tua casa. Há uma promessa, e a minha promessa irá se cumprir, porque eu sou fiel nessa manhã. Eu despedaço o jugo de Satanás, e o meu nome será glorificado. Olha eu colocando alegria no teu coração. Olha eu te surpreendendo nessa manhã. Meu Deus manda te dizer: Alaiassúria, decomanaiassoi, porque Ele é poderoso nessa manhã. Ah, minha irmã, se você pudesse contemplar nessa manhã o que meu Deus está fazendo, se você pudesse contemplar nessa manhã o que meu Deus está desfazendo nessa manhã, você já começava a glorificar, porque essa manhã é uma manhã diferente na presença dele. Ele tá renovando e dizendo: eu não me esqueço de ti, eu não me esqueço, o teu nome está gravado sobre a palma das minhas mãos. Ah, minha irmã, se você nessa manhã pudesse contemplar o cuidado de Deus sobre a tua vida, sobre a tua história, e sobre nessa manhã o projeto que ele tem contigo, você nessa manhã parava de questionar ele, mas somente adorava o nome dele, porque ele é fiel nessa manhã. Ele é fiel nessa manhã. Ele é fiel nessa manhã. Vamos ver que no tempo do Senhor, José foi lembrado no palácio, foi esquecido pelos homens, mas não foi lembrado por Deus. É necessário nós sermos esquecidos, minha irmã. Deus está escondendo José. Às vezes a gente não entende o propósito de Deus. Às vezes nós estamos vivendo um tempo de honraria, nós estamos, aleluia, vivendo com a mesa farta, tá tudo bem dentro da minha casa, eita, é tanto convite, nós dizendo: chegou a honra do Senhor, mas muitas das vezes o Senhor nos esconde por um tempo, e nós dizemos: Senhor, cadê aquele tempo de honra, aquele tempo que o Senhor escolheu para mim? Aí o Senhor: filho, eu estou te guardando na caminhada, para você não morrer, porque o adversário ele vê, minha irmã, na caminhada, principalmente quando você é ousada, quando você é adoradora, quando você está na obra, quando você está no propósito. Satanás ele vem com tudo para te tirar da presença, ele vem tocar até nos teus nessa manhã, na tua casa. Aí o Senhor te esconde por um tempo, e nós não entendemos o tempo do Senhor. É o Senhor nos escondendo, o Senhor nos escondendo, para que eu e você não viemos morrer na caminhada, porque ele não deixa o inimigo tocar na minha, na tua vida nessa manhã. Ele não deixa, ele só deixa se o Senhor permitir, mas se ele não permitir, ele não toca. Ele pode tentar, mas ele não toca na minha e na tua vida, na tua casa, nos teus projetos. Ele não toca, porque ele não tem poder nessa manhã. Ele não toca. Ele pode até tentar, mas ele não toca. Mas uma coisa eu quero te dizer, que o Senhor ele nos guarda. Ele nos guarda pelo um período. Ele nos guarda, sabe para quê? Para que nós não viemos morrer na caminhada. Ele é perfeito nessa manhã. Ele é poderoso nessa manhã. Então, minhas irmãs, essa é a palavra que Deus ele colocou no meu coração. Uma palavra que vier edificar a tua vida nessa manhã. Creia que nessa manhã, só apenas um vaso velho aqui que Deus está usando. E o Senhor, ele tem a palavra na direção certa.
E se você está aqui é porque o Senhor ele falou contigo nessa manhã. Que ele não se esquece de você. Ele não se esquece. Deus ainda está lembrando do propósito que ele tem com você. Então eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra, por essa manhã, por estar com você nessa manhã. Receba essa palavra no fundo do teu coração e seja edificado. Amém? Deus abençoe cada uma nessa manhã. Amém, glória a Deus. É forte, né? Porque quantas coisas nós estamos passando, cada uma aqui, né? E a gente acha que realmente Deus não está fazendo, mas Ele está fazendo, Ele conhece. E Ele sabe de todas as coisas. Nós que não sabemos nada, né? Mas Ele sabe de todas as coisas. Glória a Deus. Obrigada, Flaviane. Deus abençoe. Obrigada mesmo. Alguém quer falar algo? Eu quero tirar a foto aqui. Quem puder colocar o vídeo. A Lívia. Espera aí. Que não deu erro aqui. 1, 2 e já. Aí. Glória a Deus. Alguém quer fazer algum pedido? Pode falar, Nilza. Paz, Senhor, irmãs, bom dia. Sobre o sonho, né? Por isso que a hora que começou a palavra, eu falei, meu Deus, né? E agora, esses dias, eu sonhei, eu via meu esposo andando, mas eu via ele pelas costas e via 2 pedaços de carne bonito na mão dele. E, ao mesmo tempo, eu via um prato vazio e aquelas tacinhas de pôr doce. E a hora que eu acordei, eu já acordei repreendendo, né? Eu não sou de lembrar sonho. E eu já acordei repreendendo já esse sonho. Eu falei, carne significa sangue, sangue, sacrifício de animal, prato oferecido para Satanás. Os pirex, doce, é doce oferecido para Cosme e Damião. Ainda te falei, né, com uma das pastoras da Albed, elas confirmou, né, falou, não, é isso mesmo, e você teve o discernimento de decifrar o sonho. E que bom que você já acordou repreendendo. Aí agora a pastora falou assim que Deus para, né, para esconder a gente. Eu tô escondida. Glória a Deus. Porque nós entramos na campanha na igreja aqui, foi numa quarta-feira. E o pastor chegou a falar que o inimigo ia tentar parar para a gente não continuar na campanha. Isso foi numa quarta. No sábado eu torci meu pé, que eu tive que pôr botinha, agora eu tô recuperando, eu não tô indo na igreja. Eu não tô nem aparecendo no devocional de manhã, não tô assistindo as lives à noite, não tô nada. Eu tô no meu cantinho quietinha. Então, agora eu entendi o porquê. Então, Deus quer eu escondida. Aí a pastora foi e falou, o diabo, o inimigo, toca num dos teus da tua família, né? Para te parar. A minha neta, ela tá grávida, tá para ganhar nenê. E ela tem tudo para ter parto normal e ela quer. Ela tem 18 anos. Só que ela corre risco de vida. Deus. A criança não, ela sim. Ela corre risco de vida. Só que eu já tinha tido essa profecia na igreja. Que eu ia perder alguém da família, era muito próximo, e eu sou muito apegada a ela. Mas em nome de Jesus, Deus vai ter misericórdia e Ele vai salvar ela e a criança, porque eu creio no poder dEle, porque Ele é poderoso, Ele é misericordioso, e ela é uma serva dEle também. Ela é uma serva dEle. Amém? Agora não sei se o sonho que eu tive, se eu decifrei certinho, a pastora aí que é mais entendida. Amém. Amém? Obrigada pela oportunidade. Amém.
Glória a Deus. A gente só tem que permanecer no caminho aí, fazendo o que Deus quer. Muitas vezes a gente não entende, e a gente não tem o discernimento, mas a gente tem que continuar firme e forte. Mas que Deus abençoe. Mais alguém quer falar? Eu vou ler os pedidos aqui. Raquelzinha, paz do Senhor a todas. Amém. Eu já vou aproveitar o ensejo, né? Como que é o nome dessa senhora que falou agora? É Ormísia? É a Nilza. Ah, então foi assim, veio aqui na minha mente, assim, eu senti de falar para ela, né? Em relação que Deus fez um milagre na minha vida, né? Do meu primeiro parto da minha filha, né? Era para mim ter morrido, mas Deus ele fez um milagre, né? Então, assim, eu sou a prova viva disso, né? O poder da oração, né? Quando eu estava naquele hospital, né? A igreja orou, né? Como ali a parte de Pedro, né? Ali Deus mandou o anjo, né? E libertou Pedro. Então, a oração ela é poderosa, né? Ela neutraliza todo o mal. Então, é a fé, né? Acreditar, né? No impossível, né? Que Deus faz, né? Porque a palavra do Senhor fala, agindo Deus, quem impedirá, né? Então, eu quero agradecer. Então, recebe essa palavra, irmã, né? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É isso aí, a oração, ela... E a gente acha que tem que ter uma fé assim enorme, a gente tem que ter uma fé simples. A palavra diz que é um tamanho de um grão de mostarda, né? Então, que Deus possa fazer, né? Infinitamente mais. A Cris pediu oração pela família, a Drita pedindo oração por saúde da mãe dela e proteção da família. A Neia está pedindo oração, consolo e libertação e salvação da família Correia. A Mi está pedindo oração pelo marido Edinaldo, e por ela e pela família. Mais alguém quer fazer um pedido? Quer falar? Eu quero pedir pela minha família, meu marido, filho, nora. Mais alguém? Amém. Queria falar algo aqui para nossa irmã. A irmã Omícia, né? Chama de Nilza, mas é Ormísia. Sim. Para a irmã acalmar o seu coração, viu? Veja a irmã muito aflita, viu? E o Senhor fala assim, ó, para a irmã acalmar o coração, que Ele está no controle. Ele está cuidando da sua casa, viu? Só apenas faça o querer dEle, viu? Só apenas faça o querer dEle, porque tem libertação dentro da tua casa. É por isso que a irmã não tem entendido o processo. É porque tem libertação. O Senhor quer libertar pessoas dentro da tua casa, viu? A palavra do Senhor fala diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Então receba essa palavra nessa manhã, viu? O Senhor tem visto a aflição dentro da tua alma, às vezes a tua carne grita aí dentro, sabe? Dizendo, Senhor, parece que eu estou esquecida na terra de Lodebar. E o Senhor manda te dizer que você não está esquecida. O meu Deus tem promessa a realizar na tua vida. Você irá se alegrar muito ainda, viu? Porque o Senhor, Ele é poderoso para cumprir as promessas dEle. Receba nessa manhã. Eu vejo a irmã sentada em uma mesa, Deus preparando uma mesa para a irmã e para os teus nessa manhã. Uma mesa preparada por Ele. E a irmã vai cantar o hino da vitória, te diz o Senhor nessa manhã. Só acalma o teu coração, viu? Acalma, confia, porque Ele está trabalhando no teu favor nessa manhã, sobre os teus projetos nessa manhã. Amém? Glória a Deus, amém. Pastor, pode orar pelos pedidos? Eu? Amém. Amém. Vamos orar nessa manhã. Soberano Deus, Pai eterno, Pai justo, Pai, nós te agradecemos por essa manhã gloriosa na tua presença, por cada louvor, pela palavra, pelos testemunhos que foram edificados nessa manhã. Espírito Santo, Jesus, vai de encontro de cada oração nessa manhã, cada pedido, Pai, que foi aqui, Senhor, que foi escrito, Pai, por libertação, por cura, Jesus, por milagre, por providência.
Pai, nessa manhã, visita cada um. Jesus, entra, Pai. Ah, Senhor, quebra as correntes do adversário. Toda aflição nessa manhã venha ser quebrada. Toda angústia venha ser despedaçada. Jesus, nessa manhã, meu Pai, a tua palavra diz, Pai, que os seus ouvidos não estão agravados e nem suas mãos estão encolhidas para que o Senhor não possa salvar. Operando o Senhor, quem vai impedir nessa manhã? Ninguém vai impedir, Pai. Cada pedido de oração, Senhor, vai de encontro, meu Pai. Renova, Senhor, cura, liberta. Traz libertação, Senhor. Visita, Pai. Visita, Pai, esta mulher que está prestes de ganhar o seu filho ali, Senhor. Faz um milagre. Pai, o Senhor é aquele que dá a última palavra. A medicina pode dizer não tem mais jeito, mas a última palavra vem dos céus nessa manhã. Visita, Senhor, a nossa casa, a nossa família. Visita, Senhor, nos guarda debaixo das tuas asas nessa manhã. Livra do homem mau, do homem sanguinário, da bala perdida, Senhor. Guarda a nossa mente, meu Pai, nessa manhã. Nós repreendemos toda a seta do adversário contra a nossa mente, contra o nosso espírito, Senhor, nessa manhã. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, porque o Senhor é lindo, o Senhor é poderoso. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Receba essa oração. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Obrigada mais uma vez, Fabiane. Deus abençoe você e sua família. Que continue sendo usada, em nome de Jesus. Obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada a cada uma. Bom trabalho. Bom dia. Que seja de muita alegria, muita paz, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, viu? Obrigada. Beijo.